Você pode estar dizendo sim hoje só porque alguém cuidou de você ontem. E o mais difícil é que isso não começa quando a pessoa pede alguma coisa. Começa antes, no instante que você recebe o cuidado e sente que depois daquilo recusar pode parecer ingratidão. Existe um sinal bem específico de que a gratidão virou obrigação. O gesto acaba, mas continua influenciando suas escolhas. Então pense numa cena simples. Você chega em casa depois de um dia pesado e alguém percebe que você está no limite. Sem fazer discursos, a pessoa traz comida, resolve o que ficou pendente e te diz: hoje, deixa comigo. Na hora, você sente alívio. Só que enquanto ela organiza tudo, sua cabeça ela começa a trabalhar. Você agradece, mas logo diz que não precisava, que teria conseguido e que ela se preocupou demais. Antes mesmo de descansar, você já está pensando em como vai retribuir. Não porque tenha decidido fazer algo bonito por aquela pessoa, mas porque ficar apenas no lugar de quem recebeu incomoda. Você quer sair dali rápido e voltar para a posição em que se sente mais segura, a posição de quem oferece. Por fora, isso parece educação. Você acredita que está sendo correta porque não quer abusar da boa vontade de ninguém. Só que reciprocidade e pressa não são a mesma coisa. Porque quando a retribuição ela nasce do carinho, você consegue receber primeiro e decidir depois. Mas quando nasce da ansiedade, parece que existe uma conta aberta e que você precisa fechá-la antes que alguém faça isso por você. Nesse ponto aparece uma pergunta que quase nunca é dita em voz alta. Se eu aceitar isso, depois ainda vou poder dizer não? É aí que o cuidado começa a pesar. Porque o desconforto não está apenas em precisar de alguém. Está na sensação de que o gesto pode mudar a forma como você será vista se contrariar essa pessoa depois. Enquanto é você quem cuida, existe segurança. Você sabe o que está oferecendo e até onde consegue ir. Porém, quando recebe, você não sabe o significado que a outra pessoa dará ao que fez. Então, em vez de aproveitar o alívio, você tenta se antecipar ao que pode vir depois. E essa reação, ela foi aprendida. Na infância, alguém fez algo por você e mais tarde trouxe aquilo de volta durante uma discussão. Depois de tudo que eu faço por você? A cena, ela foi curta, mas ensinou uma regra. O cuidado podia reaparecer como argumento quando você contrariasse alguém. Por isso, você começou a tentar ser fácil de cuidar. Recebia ajuda, mas logo ajustava o comportamento para não dar motivo a uma cobrança. E sem perceber, passou a achar que agradecer também significava provar que tinha merecido. A partir daí, sua atenção deixou de ficar apenas no que recebeu. Você começou a observar o que esperavam de você depois. E isso funciona como uma defesa. Antes que alguém transforme o cuidado em cobrança, você trata de se comportar de um jeito que evite conflito. Hoje, essa regra ela entra nas relações sem avisar. A pessoa que trouxe comida não pediu nada em troca. Mesmo assim, dias depois, quando ela faz um pedido, você sente que recusar seria injusto. O momento não é bom e você já está cansada, mas a lembrança daquela ajuda aparece. E aí você diz sim. Só que esse sim não nasceu da vontade, nasceu do medo de parecer ingrata. Percebe aonde está o sinal? Depois de receber, você passa a avaliar os pedidos de um jeito diferente. Em vez de pensar primeiro se quer ou se consegue, você pensa no que a pessoa fez por você. E aí a ajuda anterior entra na decisão atual. Por isso, um não que parecia claro começa a soar duro demais. Você procura uma forma de atender, mesmo sem estar disponível, porque sua cabeça ela quer evitar a possibilidade de ouvir que você não valorizou o que recebeu. A cobrança ainda nem aconteceu, mas já alterou a sua resposta. E quando isso se repete, você também perde a referência do seu próprio sim. E aí fica difícil saber se você está ajudando porque quer ou porque precisa manter a imagem de alguém agradecida. Porém, até os gestos sinceros, eles ficam misturados com obrigação. Você oferece, participa e se mostra disponível. Mas por dentro você sente um peso que não consegue explicar. O problema não é a generosidade. É perceber que em alguns momentos ela deixou de ser uma escolha e virou uma maneira de garantir que ninguém pudesse acusar você de ter recebido mais do que deu. E isso cansa. Seu corpo pode até parar por algumas horas, mas você não descansa de verdade, porque você permanece atenta ao que precisará fazer depois. O cuidado chega, só que vem acompanhado de uma responsabilidade que ninguém combinou com você. Com o tempo, fazer tudo sozinha começa a parecer mais seguro. Quando alguém oferece ajuda, você responde que não precisa, mesmo quando está no limite. Porque recusar parece mais simples do que lidar com o desconforto de receber. E aí aparece uma contradição difícil. Você quer ser cuidada, mas se protege justamente quando o cuidado chega. As pessoas enxergam alguém que resolve tudo e concluem que você prefere assim. E aí, quando você diminui o gesto ou tenta devolver rápido, elas entendem que não existe muito espaço para cuidar de você. Depois, quando deixam de oferecer, você sente que ninguém nota suas necessidades. Só que elas estão respondendo ao que você mostra. E isso não acontece porque você queira afastar. Acontece porque receber ainda coloca você numa posição que parece arriscada. Você também começa a aceitar cuidado apenas quando acredita que consegue retribuir. Quando você não sabe se terá condições, você prefere recusar justamente no momento em que mais precisaria receber.
E aí a pergunta deixa de ser, isso me ajudaria? E passa a ser, eu vou conseguir compensar isso depois? Só que o carinho, ele não precisa ser equilibrado no mesmo dia. Em uma relação segura, existem momentos em que um oferece mais porque o outro não consegue. Depois, esse movimento pode mudar. Não porque alguém esteja cobrando, mas porque vínculo não funciona como uma planilha que precisa fechar toda semana. E quando você exige equilíbrio imediato, você impede que a relação mostre se existe confiança de verdade. Porque confiar não é depender de qualquer pessoa. É perceber que você pode receber de alguém sem perder o direito de continuar sendo você. Essa dificuldade também mexe com a intimidade. Porque quando você se sente mais seguro oferecendo do que recebendo, você participa da vida dos outros, mas dificulta que eles participem da sua. Com o tempo, pode surgir um ressentimento silencioso. Você pensa que está sempre presente e que ninguém faz o mesmo por você. Só que quando alguém tenta entrar, você fecha a porta antes que o cuidado permaneça tempo suficiente para ser sentido. Não por falta de amor, mas porque ser amparada ainda parece criar uma obrigação. E a intimidade, ela não acontece apenas quando você cuida. Ela também aparece quando você permite que alguém contribua sem precisar provar imediatamente que você continua independente. Isso não significa confiar em qualquer pessoa. Algumas realmente oferecem ajuda e depois usam o gesto para ultrapassar limites. A diferença, ela aparece no que acontece quando você recusa alguma coisa. Quem cuidou de forma saudável continua respeitando você, mesmo quando a resposta ainda é não. Já quem ajudou esperando a obediência, tenta lembrar o favor justamente quando encontra o limite. Por isso, o objetivo aqui não é aceitar tudo. É parar de reagir a todo cuidado como se a cobrança fosse inevitável. No fundo, você não tem dificuldade de receber porque é independente demais. O que você aprendeu foi que aceitar cuidado poderia diminuir seu direito de contrariar depois. Então você tenta devolver rápido para recuperar a sua segurança. Só que cuidado saudável não exige obediência. Você pode reconhecer o que alguém fez e ainda decidir em outro momento que não consegue atender a um pedido. Uma coisa não apaga a outra, porque gratidão mostra que você viu o gesto, mas não significa que a outra pessoa passou a decidir por você. Então, na próxima vez que alguém cuidar de você, observe a urgência que aparece. Antes de oferecer algo de volta, faça uma pergunta. Eu quero retribuir ou estou tentando me livrar da sensação de dever? Se houver pressa, não decida naquele momento. Agradeça de forma direta. Obrigada, isso me ajudou de verdade. E deixe o gesto terminar ali, porque você não precisa diminuir o que recebeu, nem criar uma promessa para o futuro. Apenas espere o desconforto baixar e perceba o que permanece quando a ansiedade ela perde força. Se depois surgir alguma vontade de fazer algo por aquela pessoa, faça, porque aquilo combina com o que sente e com o que você consegue oferecer, mas não para impedir que pense mal de você. Essa pausa, ela é ação. Ela interrompe a regra antiga antes que o cuidado recebido se transforme automaticamente numa obrigação futura. E aí, quando surgir um pedido, você poderá olhar para o que está sendo pedido, em vez de responder apenas à lembrança do que a pessoa fez. E se não conseguir, você pode dizer: hoje eu não consigo. Isso não torna o gesto anterior menos importante. Só mantém sua resposta ligada ao presente. No começo, a culpa pode aparecer, porque você está fazendo diferente do que aprendeu. Sentir culpa não significa que você esteja sendo ingrata. Significa que você não correu para cumprir uma obrigação que nunca foi combinada. Então pare de transformar cada gesto de cuidado em uma dívida, porque você pode agradecer sem entregar sua liberdade em troca. Então, se esse vídeo fez você perceber que tenta compensar todo o cuidado que recebe, se inscreva aqui no canal. Eu sou Andressa Macena, e esse é um espaço para quem cansou de se abandonar.